O presidente dos Estados Unidos anunciou ontem que Israel concordou com as condições necessárias para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Segundo a declaração de Donald Trump, uma proposta final seria entregue pelos países mediadores ao Hamas. Ontem, autoridades norte-americanas e representantes israelenses se reuniram para discutir o conflito. O cessar-fogo teria duração de 60 dias, mas é visto como necessário para o fim definitivo da guerra. O governo israelense não confirmou a informação de Trump, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que a maioria dos integrantes do governo apoiaria um acordo que priorizasse a libertação dos reféns mantidos na faixa de Gaza. Já um representante do grupo terrorista disse que o Hamas está pronto para aceitar qualquer iniciativa que claramente levasse ao fim completo da guerra. Uma delegação do Hamas deve se reunir com mediadores do Egito e do Catar para discutir a proposta. Quem chega para fazer uma análise sobre todos esses assuntos é o Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde para você. De fato, a gente pode estar próximo aí de um cessar-fogo ou melhor, de um fim definitivo para esse conflito? Boa tarde. O fim definitivo ainda não. É uma questão complexa que se arrasta desde 1948, desde o final dos anos 40 e passou por vários cenários diferentes. Envolve como centro do debate a situação do relacionamento, da divisão territorial, principalmente entre palestinos e israelenses. Então, esse pano de fundo ele sempre vai deixar qualquer tipo de encaminhamento definitivo em prejuízo, em dificuldades de ser implementado. Mas um cessar-fogo, um armistício, uma suspensão que é algo temporário, até que se busque um acordo sólido de paz, esse tem grande chance de êxito. Seja porque Israel já sinalizou que efetivamente aceitaria os termos de uma composição, chega pelo esgotamento do momento. Israel tem organizado em atividades militares, atacado seus principais ofensores na região desde 2023. Então, não só o Hamas, como o Hezbollah. E, por fim, nessa guerra de 12 dias contra o Irã, que também está sob armistício. Então, agora é um momento onde Israel, tendo atingido seus principais alvos militares, agora é um momento que pretende conversar. Se ainda houvesse pendências ou objetivos militares relevantes a serem atingidos, o acordo de cessar-fogo não aconteceria neste momento. E, por outro lado, o Hamas está muito prejudicado, foi muito atacado, suas lideranças foram mortas. O Irã não é mais um apoiador em potencial, seja por conta das próprias dificuldades que aquele país está sofrendo, seja porque o caminho de encaminhamento, de passagem, melhor dizendo, dos armamentos que chegavam ao Hamas era via Síria, e agora a Síria não está mais, ou não é mais governada por um aliado do Irã. Então isso tudo faz com que realmente haja uma chance, pelo menos, desse cessar-fogo. Furriela, recentemente nós demos aqui uma notícia, de que o Hamas, perdendo espaço, estaria ali abrindo oportunidades para outros grupos de criminosos, terroristas, enfim, atuarem na região. Há uma possibilidade de um grupo aí com a força que o Hamas teve, de fato, assumir o poder na faixa de Gaza? Não existe nenhum grupo, pelo menos que potencialmente pudesse ocupar a faixa de Gaza com o mesmo poderio do Hamas. Isso não existe. Você tem grupos menores, grupos isolados, e quando nós observamos e somos informados sobre os ataques desses grandes grupos, como é o caso do Hamas, a gente fica imaginando que há um consenso, que são grupos homogêneos. Não, eles são muito divididos em subgrupos. Então, o risco que se tem, aí sim eu concordo, não é de que um desses grupos assuma o governo da faixa de Gaza, mas que sim, esses grupos possam praticar atos de menor poder ofensivo, mas ataques terroristas pontuais a Israel. Isso acontece toda vez que se desmantela os grandes grupos. Você deixou o problema mais difuso, espalhado e imprevisível, mas pelo menos, geralmente, com menor poder ofensivo.
Bom, outra notícia que chega agora é que o presidente iraniano colocou em vigor a lei para suspender a cooperação com a agência nuclear da ONU. O Irã acusa a instituição de se aliar com países ocidentais e justifica que os ataques aéreos de Israel começaram um dia depois do conselho da agência votar uma declaração afirmando que o Irã violava as obrigações do Tratado de Não Proliferação Nuclear. A lei estipula que qualquer inspeção futura das instalações nucleares do Irã pela Agência Internacional de Energia Atômica precisa da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional de Teherã. Em paralelo, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o bombardeio norte-americano contra Fordow danificou gravemente a instalação. Ou seja, foi ela mais difícil ainda de vistoriar e, de fato, compreender o que o Irã está fazendo acerca da questão nuclear. Mais ou menos, né? Porque o que acontece é que o parlamento iraniano, o que ele fez foi mais para consumo interno, para aparecer propriamente para a população que há uma resposta a esses ataques que o Irã sofreu por parte de Israel. Então, ele estaria dando várias respostas, uma delas é essa agência internacional. Mas, na verdade, todo tipo de fiscalização que anteriormente aconteceu, foram fiscalizações importantes, verificações importantes com peritos internacionais, já tinha, de qualquer forma, que passar pelo líder supremo do país. Então, o Irã, ele é um país que tem, um Estado que tem presidente da República, parlamento, tem toda essa estrutura de governo democrático, mas tem uma pessoa, um nome a mais, que é o do Ayatollah, que é o líder supremo e pelo qual todas as questões relevantes do país têm que passar. Essa, inclusive. Então, não há, assim, muita alteração em relação ao que havia anteriormente, né? Óbvio que é uma sinalização de maior restrição no recebimento de uma fiscalização internacional. Mas, na verdade, tudo já tinha que passar pelo líder supremo. Agora, o que efetivamente preocupa com esse sinal é de que, provavelmente, as autorizações que o Ayatollah chegou a dar para fiscalizações internacionais, elas agora fiquem ainda mais restritas. Essa sinalização talvez seja presente. Em termos práticos, já tinha que passar tudo pelo líder máximo do país, que é o Ayatollah Khamenei, mas a gente tinha pelo menos uma sinalização de algum nível de autorização de verificação. Mas agora vai ficar mais difícil, não por conta desse anúncio técnico, mas sim porque o Irã provavelmente vai ficar menos propenso na aceitação, mesmo pelo seu líder máximo. Agora a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos decidiu suspender alguns envios de armas essenciais para Kiev. O Pentágono alega que os estoques norte-americanos estão muito baixos. O corte inclui munições de precisão e interceptadores de defesa aérea que derrubam drones e mísseis. A porta-voz confirmou que a decisão foi tomada para colocar os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar. A Ucrânia disse que chamou o enviado interino dos Estados Unidos em Kiev para enfatizar a importância de continuar a ajuda militar de Washington, dizendo que qualquer corte iria encorajar a Rússia. Apesar da declaração, o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que não recebeu nenhum aviso sobre reduções nas remessas de armas dos Estados Unidos. Agora, Furriela, se isso se concretizar de fato para a Ucrânia, é um golpe baixo, um golpe duro, porque os Estados Unidos, de fato, estão no topo aí dos países que mais ajudam a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O prejuízo é muito grande. Não é uma surpresa, porque Donald Trump já tinha anunciado que faria essa redução, chegou a cogitar não mais dar nenhum nível de apoio militar à Ucrânia. Isso a gente já sabia, então o fator surpresa não existe, mas tem a questão de fato, efetivamente, que é de que vai causar ou vai ter um impacto muito grande. Os Estados Unidos, como você mesmo mencionou, são os maiores apoiadores da Ucrânia em recursos econômicos e também equipamentos. Qualquer nível de redução terá impacto muito grande sobre a Ucrânia. A Europa chegou a sinalizar que faria a compensação daquilo que os Estados Unidos deixassem de oferecer, mas em termos práticos, a Europa, apesar de ser o continente mais rico do planeta, tem uma limitação em equipamentos militares muito grande,
porque na lógica da OTAN de defesa em conjunto dos Estados, imaginava-se que os Estados Unidos que seriam os principais a comporem qualquer nível de transferência de equipamentos para proteger os seus aliados. Agora, com essa saída, a Europa, mesmo com toda a boa vontade e interesse em barrar as pretensões russas, ela não chega a suprir tudo que foi cortado. Então, a Ucrânia, sim, ela tem vários riscos na continuidade da guerra, porque ela não tem nem fôlego sozinha para enfrentar a Rússia e muito menos equipamentos e recursos econômicos. Olha, o Ministério da Defesa da Ucrânia diz que o fim da guerra requer apoio consistente. O comunicado diz que o caminho para acabar com o conflito passa pela pressão conjunta sobre o agressor, bem como pelo apoio contínuo a Kiev. Um membro do Comitê de Defesa Parlamentar afirmou que qualquer restrição ao fornecimento de recursos e negativa para o país afeta isso. No entanto, a Ucrânia afirmou que tem algumas capacidades de reserva. Algum país da Europa, Furriela, poderia então assumir esse eventual papel, a saída ou a diminuição de ajuda dos Estados Unidos? Imaginando tudo que nós já noticiamos aqui nesses anos de guerra, em que a Europa ficou ali em segundo plano, né? Nem sempre ajudou como se esperava. A Europa ela tem bastante limitação nessa questão de defesa, né? Recursos econômicos têm praticamente no mesmo nível dos Estados Unidos, principalmente por conta de ter interesse até mais próximo nesse conflito com a vizinha Rússia, mas ela não tem equipamentos militares e armamentos à altura do seu poder econômico. Por muitos anos, a Europa ela investiu menos do que os Estados Unidos em armamentos, seja porque alguns dos seus integrantes, principalmente a Alemanha, que é a maior economia, tinha restrições desde a Segunda Guerra Mundial em relação a tipos de armamentos que poderia ter, seja porque todos em conjunto imaginavam que os Estados Unidos seriam seus maiores defensores. Então, há uma perspectiva de mais investimento europeu em armamentos por conta de entender que nem sempre poderá contar com os Estados Unidos, né, conforme eu mencionei, mas também por conta de restrições mesmo que tinha no passado a aumentar investimentos nesse setor, priorizando outros setores. Agora vai ter uma retomada, mas a Europa ela não tem a mesma capacidade que os Estados Unidos têm de transferir equipamentos, armamentos para a Ucrânia. Então, não há como a Europa, pelo menos no presente momento, suprir aquilo que os Estados Unidos coloquem a menos. Olha, o presidente francês Emmanuel Macron conversou por telefone com o líder russo. É a primeira conversa do tipo entre os dois desde setembro de 2022. O gabinete da França informou que a ligação durou 2 horas e que Macron pediu um cessar-fogo na Ucrânia, além de negociações para encerrar o conflito definitivamente. Uma fonte do governo também disse que o presidente francês conversou com Volodymyr Zelensky antes e depois da ligação com Putin para informar sobre as negociações. Macron também conversou com Donald Trump. Já Vladimir Putin reiterou a posição de que a guerra era uma consequência direta da política do Ocidente, que, segundo ele, ignorou os interesses de segurança da Rússia. O Kremlin ainda informou que Putin falou sobre a questão do Irã e que era necessário respeitar o direito do país ao desenvolvimento pacífico da energia nuclear. Essa conversa, né, o Furriela, dá alguma esperança para um cessar-fogo ou, de fato, Macron não tem força política para isso? Macron acabou ocupando um vácuo de lideranças internacionais, não só europeias. Ele é o líder mais relevante da Europa, mesmo nós tendo economias maiores naquela região, né, principalmente a Alemanha. Então, mas ele tem se destacado, tem grande interesse internacional, é um bom articulador, mas não é a principal liderança que deveria estar envolvida nessa pressão internacional, que deveria ser propriamente, ou deveriam ser os Estados Unidos. Mas, efetivamente, é uma sinalização positiva, porque em algum momento as partes vão acabar se compondo. A Rússia ela já sente um nível de esgotamento muito grande nas suas tropas e no capital que tem investido nessa guerra, inclusive trazendo soldados até mesmo da Coreia do Norte, por uma questão de contingente, sendo que a Rússia é um país enorme e bastante populoso, não era para ter esse tipo de problema, mas a gente percebe que é um esgotamento
do modelo de enfrentamento, do modelo de guerra. E no caso da Ucrânia, ao não ter o mesmo apoio que recebia anteriormente dos Estados Unidos, agora é um bom momento, talvez, de composição ou de diálogo. Deixa eu agora para os Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump conseguiu aprovar no Senado o texto do que ele mesmo chama de grande e belo projeto de lei. O texto tem 900 páginas e ordena as prioridades do governo Trump em áreas como cortes de impostos, cortes de gastos, política para as fronteiras, a defesa do país e o endividamento público. Para os críticos, haverá um aumento nos números da dívida americana, mas os republicanos alegam que o projeto resume os compromissos da campanha do presidente Trump. A proposta passou no Senado por apenas um voto, 51-50, e vai agora para a Câmara. A discussão começa hoje mesmo. Qual é a chance do Trump em conseguir aprovar esse projeto também na Câmara, Furriela? Vai ser apertado, mas eu acredito que consiga. Aqui lembrando que no Senado só teve um voto a mais porque foi do vice-presidente americano, que nos Estados Unidos a estrutura do Senado determina que o presidente do Senado é o vice-presidente da República. Então, se não fosse o voto dele, ele não conseguiria. Mas há uma tendência, agora que já andou no Senado, esse é um pacote polêmico, mas ele conseguiu passar mesmo com essa margem apertada, a Câmara, e na Câmara haja uma maior facilidade, porque há uma maioria bem consolidada de republicanos. De qualquer forma, é um pacote polêmico, ele prevê o aumento do déficit público, um aumento muito considerável, mas o governo americano, no projeto do governo atual americano, entende que essa reorganização financeira e principalmente tributária do país vai favorecer a economia e o retorno acabará vindo compensando eventuais prejuízos. Mas é um pacote que determina aumento do déficit público, de uma forma muito substancial, e também o corte de alguns subsídios sociais em projetos sociais e, por exemplo, em relação aos incentivos à utilização do carro elétrico, que, aliás, é um dos problemas que Trump tem agora, esse desentendimento com Elon Musk, justamente por esse ponto em específico que eu mencionei, que é o corte no incentivo para que as pessoas tenham carros elétricos. Pois é, Elon Musk, que virou de aliado a inimigo de Trump, em poucos meses. Manuel Furriela, obrigado pela participação com a gente hoje. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde.